porque ele é do povo. Então, ele não tem fundamentação científica, certo? Foi constituído a partir do povo. Entendido isso? Sim. Então, deixa eu ver aqui quantas pessoas, porque senão comecem o povo. Não, 22. Então, sendo assim, intertextualidade nada mais é do que o cruzamento de um texto e de outro texto. Sempre tenham em mente o seguinte: eu preciso de outro texto, eu preciso de 2 textos, pelo menos, para eu dizer que tem intertextualidade, certo? Eu preciso de 2 textos. Vamos dar um exemplo aqui prático. Quando vocês nasceram, a mãe da Mona Lisa foi lá e colocou Mona Lisa. Aí da Stephanie falou, vai chamar Stephanie Vitória. Existe uma história para esse nome de vocês, não existe? Ou não? Sempre há uma história. Por que chamaram? Gravar, professora. Hã? Gravar a aula. Ah, tá. Não, eu coloquei aqui para gravar. Peraí, deixa eu ver se eu coloquei mesmo. No meu caso, professora, eu fiquei sabendo que foi inveja da minha mãe que teve da prima dela, porque a minha prima segunda também chama Mona Lisa, só que uma é com Z e a outra com S. Isso. Quem mais tem uma história no nome? O meu, professora, Laísa. a minha irmã chama Laísa e eu chamo Laísa. Nós somos de mães diferentes. Aí a gente pegou e não sei, as mães colocaram os nomes parecidos. Eu chamo Laísa e a minha irmã chama Laísa. E a gente tem diferença de 2 anos, acho, de idade. É uma confusão. Tem mais alguém? O meu sobrenome só. Porque a minha mãe mandou colocar Amanda Gabriela. Aí meu pai foi lá, fez pirraça e colocou Amanda Heloíse, com H ainda, que a minha mãe odeia. E por que Heloíse? De onde que ele arrumou Heloíse? Ele queria me dar o nome de Janine. Aí minha mãe falou, nem aqui, nem na China. Aí foi a Amanda que escolheu. E aí ela mandou Amanda Gabriela. Aí meu pai, pra fazer pirraça, como ele não deixou pôr Janine, ele pôs Heloíse. Porque tem o Heloíse na família dele também. Observe vocês, então, que na maioria das histórias existe um texto antes. A Laísa, que nasceu primeiro, ou a Laísa, que nasceu primeiro? A Laísa, eu, no caso. Então, olha, a Laísa é o texto anterior. A Laísa é o texto que formou o intertexto. Entenderam isso? Qual é o texto original? A Laísa. Aí veio a Laísa, por que colocou Laísa? Por conta da Laísa, que já existia. Plágio. Certo? Justamente. Nem toda intertextualidade é plágio. A mesma coisa é a Mona Lisa. A Mona Lisa já tinha a prima antes, que chamava Mona Lisa. É isso, né? A história. E a mãe quis repetir a história. Não, vai chamar Mona Lisa com Z, que é para poder fazer diferente. Então, existe o texto antes, eu recupero esse texto. Todo nome tem uma história. Principalmente da Amanda Heloíse. Você pode colocar as barbas de molho, que essa Heloíse tem outra história que não é isso aí pra pirraçar, não, minha filha. Não quer formar discórdia na família, não é isso. Mas é isso aí mesmo. Professora, mas eu acho que na minha família eles repetem muito os nomes. Por exemplo, os mais antigos, que da geração do meu pai, por exemplo, tem a Arede do João, a Arede do Pedro e o Arede do Mariano. Pra que tanto primo junto com o mesmo nome? Olha, chama uma vez só, vem todo mundo. É isso. Aí chamam o nome, né? E o nome do pai. Por exemplo, o meu tio é Arede do Mariano, que o meu avô chama João Mariano. Ah, tá. Então, observem que sempre existiu alguém antes para ser imitado, certo? Sempre existiu. Então, na família da Mona Lisa, Professora, o original é a cópia.
Não vamos chamar de cópia, não, porque cópia vira plágio mesmo. E intertextualidade não é plágio. A intertextualidade é uma coisa positiva, possível em qualquer texto. Qualquer texto. Pode ser um texto do Enem, tem intertextualidade? Tem. Quando vocês fazem lá no Enem e vocês buscam outros autores, eu vou fazer uma citação do Platão, do Freud, do Lacan, de não sei quem, você está fazendo uma intertextualidade. Para que serve isso? Para você ganhar 1000 no Enem. Porque se você não fizer, sua nota despenca. É preciso fazer. Então, a intertextualidade é positiva. O plágio é quando eu copio a pessoa e eu não falo que eu copiei. Então, eu vou lá, copio uma frase do Freud e escrevo no meu texto sem falar que é dele. Alguém nessa vida já leu esse Freud. Essa pessoa vai lá e fala assim, esse texto aqui foi a Elda que escreveu. Não, foi o Freud. Ela cometeu plágio. Se eu fizer isso no texto lá do TCC, zero. É zero. Você não tem nem direito de fazer mais nada. Não tem recurso, tem apelação, não tem nada. É zero. Você tem que voltar a se e fazer o texto. Certo? Pagar de novo, no caso. Professora, mas se eu colocar, como disse, por exemplo, quando a senhora está falando eu gosto de usar o Mandela, como disse Mandela, aí tá correto. Aí sim, aí já não é plágio, é intertextualidade. Certo? Então, o que você está fazendo é intertextualidade. Você disse o nome, você disse o ano que ele disse o que ele disse e a página de onde você tirou. Tudo bem. Você disse o nome, disse o ano e colocou com suas palavras o que ele disse. Tudo bem, mas você disse a pessoa. Aí é intertextualidade. Se eu copio e não digo o nome, é plágio, é crime. Aí não tem condições. Então, o que é intertextualidade? Uma citação, como a que a Mona Lisa acabou de citar, a Amanda já tinha dito antes, que serve como referência, que serve como homenagem e ainda paródia. Não sei se vocês se lembram, tinha vamos para os programas de humor. Programa de humor costuma fazer imitações, não é? Tinha um programa, Zorra Total, que ele fazia, eu não vou lembrar aqui o nome da coisa, mas ele fazia uma imitação da presidenta Dilma como maquinista de um trem. Vocês se lembram disso? Sim. Aquilo é chamado de paródia. É uma intertextualidade. Por que é paródia? Porque é uma imitação do original. Então, eles pegavam algumas coisas que eram características da presidenta. O topete, o jeito de vestir, os terninhos que ela vestia, os dentões da frente. Batom vermelho. O batom vermelho. Então, ele pegava algumas dessas características que era dela e transmitia lá para o personagem. Isso se chama paródia, isso é intertextualidade. Vocês viram que nada escapa dessa intertextualidade? Ela está no humor, ela está na nossa vida, ela está lá no TCC, ela está em todo lugar. Então, não existe originalidade mesmo, tá? De fato. Vamos lá. Professora. Oi, pode falar. Esse Janine aí que meu pai queria colocar, que minha mãe não deixou, dizendo a minha mãe que era por conta de uma jornalista que ele gostava muito. Aí, tipo, é a homenagem que você falou, né? Justamente. A homenagem, que é a intertextualidade. Sempre existe uma motivação. Ou é uma homenagem, ou é porque, como diz a Mona Lisa, é uma inveja, né? Ficou com inveja da outra, vamos colocar... É tipo o Júnior lá que eles colocam no filho, tipo Felipe Júnior, Fulano Júnior, que é como se fosse o filho, né? É também uma lembrança do pai, né? No sentido de filho, porque às vezes Júnior é só o nome mesmo, né? Não significa dizer o pai não tem aquele nome. Porque quando é Júnior é assim, por exemplo, o pai chama João, aí coloca o nome do menino João Júnior. Aí sim é uma intertextualidade. Agora, às vezes, esse Júnior, ele assume um nome mesmo, o sentido de nome. O pai chama Pedro, o menino chama João Júnior. Por quê? Ou a mãe pulou a cerca, ou ela quis apenas colocar o nome como nome, certo? É isso. Tudo bem até aqui?
Eu tinha falado com vocês os slides até aqui? Ou eu falei do Shrek também? Falei do Shrek? Não, falou não, professora do Shrek. Não, da aula. Porque esses aqui são os slides da outra aula. Então, eu falei até uma parte, só que eu esqueci de anotar qual slide que eu parei. Então, olha, intertextualidade. Aí eu trouxe agora para vocês entenderem o que é intertextualidade explícita e o que é intertextualidade implícita. O quê? Pardon. Entendi? Pardon. Je passerai les cartons après. Ah, d'accord. Ah, mas excuse, j'ai le micro. Desculpa, eu estava com o microfone. Ah, tá bom. Então, Eu olha, queria dizer au revoir para mim. tudo bem. Então, aqui, gente, o que é uma intertextualidade explícita? O que é intertextualidade implícita? Todo mundo assistiu esse filme, Shrek? É uma série, na verdade. Não, é uma série? Não, é uma trilogia. Tem 3, não é? Acho que é. Todo mundo assistiu pelo menos um? Sim. O Shrek já. A parte mais legal, professor, é aquele biscoitinho, aquele biscoitão lá. O biscoitão, tadinho, ele morre. Biscoito, coitado. Olha, o que é então a intertextualidade? O Felipe já lembrou aí, o biscoito. O biscoito é a intertextualidade? Sim, porque aquele biscoito já existe a história dele antes. E ele aparece lá no texto, não aparece? Parece que o Felipe está contando aí. O gato de botas que eu coloquei aqui, já existe a história do gato de botas, anterior à história do Shrek. Aí pegou o gato de botas e colocou lá dentro da história do Shrek também. O burro falante, existe a história do burro falante, anterior à do Shrek. O burro falante aparece no filme também, não aparece? As personagens aí importantes, a própria Fiona. A Fiona é uma princesa, filha do rei, tem um primo. Bela Adormecida, a referência. Como? A referência da Fiona é a Bela Adormecida. Isso, a referência é a Bela Adormecida, porque eles deixaram ela dormindo lá na masmorra para esperar o príncipe, que é o loiro que aparece lá, lindão, não é? Esse príncipe já existia em outras histórias, da Bela Adormecida, por exemplo. O príncipe já existia na história da Rapunzel. O príncipe já existia na história da Branca de Neve. O príncipe não é um elemento novo. Então, ele é uma recuperação, é uma intertextualidade. A Fiona ser trancada lá na masmorra para esperar esse príncipe, para poder desfazer, no caso, é desfazer um feitiço, não é acordá-la, né? Porque eles achavam que era um feitiço, que ela tinha alguma coisa parecida que fazia com que ela virasse ogro num determinado momento. Então, o fato de ela ficar lá faz com que ela seja semelhante às outras personagens que são princesas também, como a Rapunzel, como a Branca de Neve, como a Cinderela, né? Então faz com que ela seja semelhante. Então ela é a princesa, ela só vai deixar de ser a princesa a partir do momento que ela escolhe o Shrek ao invés do príncipe loiro bonito que estava indo procurar por ela, né? Então só aí que ela deixa. Mas essas princesas, a Rapunzel aparece lá no Shrek, a Branca de Neve aparece lá, a Cinderela, a própria Fiona é uma princesa. Isso está lá no texto. Eu não estou falando para vocês que eu achei isso, não. Está lá no texto, não está? Então, por isso é explícita. O espaço, eu coloquei aí, ó, sobra espaço até para outras citações, como o filme Matrix. Tem uns momentos lá que ele tem aqueles movimentos lentos, como do Matrix. Então, existia antes um filme que fez esse movimento e que aí ele repetiu. E o filme todo do Shrek é uma alusão, então, aos contos infantis, aos contos de fadas. Então, ele faz a referência ao conto de fada por ter a princesa, por ter o castelo, por ter o reino lá tão, tão distante, por terminar sempre felizes para sempre. Tudo isso é uma relação explícita. Está lá. Então, se vocês forem assistir o filme hoje, vocês vão perceber esses elementos que eu estou falando lá no filme. Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Sim. Sim.
Olha, outros Sim, exemplos. professora. Então. Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Aí ela olha para o espelho não responde, quem cala consente. Quem disse espelho, espelho meu? A madrasta da Branca de Neve, a bruxa lá. Madrasta da Branca de Neve. Então, onde é que está a intertextualidade? Espelho, espelho meu. Existe garota mais bonita do que eu? Essa primeira fala da Mônica. O texto é do Maurício de Souza, a personagem é dele, é a Mônica que a gente conhece. Mas o texto aí, ó, ele recuperou lá da Madrasta da Branca de Neve, que é dos Irmãos Grimm, século XVIII. Entenderam? Vamos pro próximo. Aqui, nós temos a história dos 3 porquinhos, nitidamente. Tem 3 porquinhos, o lobo mau atrás. Aí um dos porquinhos olha e diz: você tem certeza de que não está na história errada? E aí o Cascão está na história errada? Sim. Tá. Está porque ele não é um porquinho no sentido literal, mas ele é um porquinho porque ele não toma banho, não é isso? Por isso que fez esse intertexto com o Cascão. Não podia ser com o Cebolinha aí no caso. O Cebolinha não podia estar nesse lugar, não é? Só pode ser o Cascão porque o Cascão é porquinho porque ele não gosta de tomar banho, né? Esse outro aqui, ó. No primeiro quadrinho, a gente vê aí o Cascão de novo em cima de um galho. Parece um galho, né? Por favor, conta só mais uma mentira. E aí a gente vê no segundo quadrinho quem está contando a mentira. Então, uma referência ao... Quem é esse aí? Pinóquio. Ao Pinóquio, que toda vez que conta uma mentira, o nariz dele cresce. E a intenção do Cascão é atravessar o rio sem se molhar. Ele não gosta de água. Ou seja, dá para perceber então que o Cascão faz ele mentir para ele poder atravessar. Isso. Ele usa a função apelativa para convencê-lo a mentir, para ele poder atravessar são e salvo o rio. Olha só. Outra intertextualidade. Essa aqui é implícita, tá? Um exemplo de intertextualidade implícita. Já assistiram Crepúsculo também? É uma saga, né? Sim. O Crepúsculo, então, é a história de um rapaz que é vampiro e uma menina que é humana, não é isso? E aí, ele vai contar a história que os dois se apaixonam. Então, olha, faz intertexto com o quê? É um amor proibido entre os dois. Então, a gente lembra lá de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta aparece na saga Crepúsculo? Não. De jeito nenhum. Mas eu sei disso a partir do momento que eu analiso a situação e vejo que o romance dos dois é proibido, porque lá no Romeu e Julieta, eles tinham famílias rivais. Aqui, eles são de espécies diferentes. Por isso que não dava. Por isso que parece... Eu não assisti toda a série, não, mas no fim, ela se transforma em vampira, não é? Para poder segui-lo. Não é isso que acontece? Para ela poder ser salva, professora, ela morre, né, na gravidez dela e ele morde ela para ela sobreviver novamente. Justamente. Então, ela se vampiriza para poder continuar com ele. Porque se ela fosse humana, ela morreria, não é isso? Então, a gente lembra dessa história, porque o Romeu e a Julieta também morreram de amor. Não foi o que aconteceu com eles? A história, então, aí o que vocês diziam antes. Então, eu preciso saber disso. Sim, você precisava saber que existe Romeu e Julieta, que foi um texto do Shakespeare escrito antes, e que esse Romeu e Julieta conta a história desse amor proibido, né? Por ele ser um vampiro, a gente lembra do Conde Drácula. Por que o Conde Drácula? Ele foi o primeiro vampiro. Ele foi o primeiro vampiro. Então, toda a história de vampiro contada a partir do Drácula é um intertexto com Drácula. Tem que lembrar o Drácula. Então, se vocês lembram de outro filme qualquer, o Drácula de Bram Stoker, que não é esse aqui, é uma referência ao Drácula original.
todo filme que você se lembra, ou todo desenho animado que fala de vampiro, está fazendo intertextualidade com o Conde Drácula. Agora, precisa do Drácula aparecer lá? Não precisa. Eu só tenho que saber que, se o tema é esse, lembra o Drácula. O fato de o menino ser o vampiro e a menina ser a mocinha humana, né, bonitinha, indefesa, nos lembra o conto lá da Disney, A Bela e a Fera. Então, na Bela e a Fera, a gente tinha uma fera, como é infantil isso aqui, a fera realmente é uma fera, né? No menino, a gente pensa nisso metaforicamente, porque até então ele tem aparência humana. Então, é a Bela e a Fera. A menina e ele fazem referência a isso. São duas personalidades muito diferentes que se encontram e se apaixonam. Então, é a mesma coisa que acontece com os dois aí no Crepúsculo. Entenderam por que é implícita agora? Professora, a história lá da Malévola, no filme mesmo, tipo, não sei se já assistiu, mas faz alusão à Bela Adormecida, você lembra? Que a menina é a Bela Adormecida. Aham, faz alusão. E não aparece a Bela Adormecida. Então, se você pensa na Malévola, a menina, quando ela... Porque a história é a menina vai ter que dormir, não é? Eles pensam que a menina tem que dormir para poder passar por aquilo e não sofrer. É a mesmíssima história. E ainda tem a roca, não é? Que eles escondem lá. É a mesmíssima história lá da Bela Adormecida. É a mesma coisa. Isso é uma intertextualidade. A Malévola também é um conto de fadas. Isso é intertextualidade. Certo isso? Entenderam? Intertextualidade na Malévola é implícita, não é explícita. Como no Crepúsculo. Vamos lá, os exercícios agora, para eu ver se vocês ficam mais felizes. Estou achando vocês tristes hoje. Vou colocar os dois textos já e nós vamos começar pelo segundo, é porque eu sou louca mesmo. O segundo foi o primeiro texto, tá? O texto do Horácio. Ele é escrito lá na Idade Média. O primeiro é da Pitt, semana que vem. A Pitt, vocês conhecem, né? A cantora. Ok? Então, nós temos no Horácio Carpe Diem. Carpe diem significa aproveite o dia. É uma inscrição latina, está escrito em latim, tá? Então, aproveite o dia. Ele fala o seguinte: não indagues muito. É cruel querer saber que fim nos reservaram os deuses. Nem fiques consultando os números babilônios. Quando ele fala não indagues muito, é para você não ficar perguntando demais. Indagar é o mesmo que perguntar. Então, é cruel você ficar consultando os deuses, horóscopo, magias, leitura de mão, né? Nem fiques consultando os números babilônicos. Os babilônios foram os primeiros a fazer numerologia. Combinação de número que vai prever o futuro. Então, isso tudo é previsão de futuro. Então, não fica fazendo isso. É o que ele está dizendo no primeiro momento aí, ó. Não fica fazendo isso porque isso é muita crueldade com você mesmo. Continuando o texto. Pode ser que Júpiter te conceda muitos invernos, ou somente este último, como expressa o mar tirreno ao bater nas rochas. Então, aqui, quando ele fala de Júpiter, Júpiter é o deus dos deuses. Então, pode ser que o Júpiter, que é o maior deus deles lá, né? Eles tinham muitos, te conceda muitos invernos, muitos anos de vida. Mas pode ser que esse inverno, que esse ano, seja o seu último ano. Sê sensato, bebe teu vinho e abrevia longas esperanças, pois o tempo foge enquanto aqui falamos, enquanto falamos. Curte o dia de hoje, não te fies no futuro. Então, seja sensato, bebe o seu vinho, se você quiser beber esse vinho, perde esses longos esperar para que no futuro eu faça isso, o ano que vem, mês que vem, daqui 5 anos, sei lá que dia. Para de fazer planos para o futuro. Porque enquanto a gente está aqui conversando sobre isso, o tempo está fugindo, está se esgotando.
Curta o dia de hoje. Não fique esperando o futuro. Não te fies no futuro, não confie no futuro. Certo? Qual é a temática do texto do Horácio? Sobre a vida, que ela não. Ninguém sabe o que vai acontecer, então você tem que aproveitar o momento. Isso. Então, o texto do Horácio, a temática dele é aproveitar o momento. É essa a temática, aproveitar o agora, o hoje. Vamos para o texto 2, então, que agora virou 2, né? Da Pitty. Semana que vem. Amanhã eu vou revelar, depois eu penso em aprender, daqui uns dias eu vou dizer o que me faz querer gritar. No mês que vem tudo vai melhorar, só mais alguns anos e o mundo vai mudar. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe quando vai durar? Até aqui, essas primeiras 2 estrofes, ela diz, amanhã eu vou fazer isso, depois, daqui uns dias, no mês que vem. Então, nas primeiras 2 estrofes, o que ela espera? Ela espera pelo quem? Pelo Futuro. Pelo futuro. É amanhã, é depois. Depois eu penso nisso. Amanhã eu faço isso. Mês que vem eu faço isso. Ainda temos tempo até tudo explodir. Na terceira estrofe, ela diz o seguinte: não deixe nada para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Ela mudou de atitude aqui, não mudou? Então, ela mudou de foco. O que ela fez aí na terceira estrofe? Mudou para o presente. Então, o que ela quer agora na terceira estrofe? Que seja feito agora e não depois? Que seja feito agora, que não se espere para o depois. Pense no hoje. A terceira estrofe, então, cumpre ser intertexto do primeiro texto. Entenderam isso? É uma intertextualidade do primeiro texto. Porque a terceira estrofe do texto da Pitty fala a mesma coisa que foi dita no texto do Horácio Carpentier. Aproveite o hoje, aproveite o agora, certo? Aproveite o dia, porque é o hoje. Entenderam isso? Como ela não citou o Horácio, essa intertextualidade é implícita ou é explícita? Implícita. Implícita. Muito bem, Amanda. Olha esse outro aí. Esse outro eu só trouxe o texto. Vocês que vão ter que me dizer que texto é esse que ele está recuperando. Então, Chico Bacon. A mulher tá lá dormindo na cama dela, bonitinha. Bonitinha não tá, não. Mas tá dormindo na cama dela. De repente, o marido chega e ela grita com ele, né? Mas o que é isso? Aí ele diz, é uma cobra, é um pau, é João, é José. Aí o João é um espinho na mão, o José é um corte no pé. E aí, que texto que nós temos aqui? Que intertexto? Com que outro texto nós estamos conversando aqui? Vocês se lembram de algum texto parecido? É uma cobra, um pau, é João, é José? Parece uma música, prof. Oi? Tá parecendo uma música de alguém assim, bem popular. Esqueci agora de falar o nome. É pau, é pedra, algo assim desse tipo, entendeu? Isso. O Wellington já descobriu, é uma música. Conhece? Mas alguém conhece? Gente, eu tava viajando, eu lembrei daquele negócio do mata a cobra, mostra o pau. Não. Jesus. Mata a cobra e mostra o pau. Lembrei na hora. Eu pensei nisso também, um ditado popular. Tem esse texto aqui, ó, que é do Tom Jobim, chamado Águas de Março. Olhem aqui, ó. É isso. Queria lembrar o compositor. É isso mesmo.
Esse texto, essa música, ela é cantada normalmente pela Elis Regina, mas quem escreveu foi o Tom Jobim. Na segunda parte da música, primeira, segunda, terceira, quarta linha da segunda parte, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. Viram? Então, esse é o intertexto com esse texto aqui, ó. Observaram isso? Então, Mas aí é o que você falou, professora. A gente. Que até que eu tinha falado também, eu não conheço essa música, ele já conhece. Tipo, eu não queria saber disso, ia ficar viajando. Pois é, se você. A intertextualidade é Professora, isso. Se você não conhece, você não consegue entender. Sim, quem ia perguntar? o Wellington. Wellington. É igual dos livros, professora. Tem vezes que eu leio 2, 3 vezes o seu livro, eu não consigo compreender tanto quanto você explica assim, entendeu? Isso, porque às vezes, quando a leitura é compartilhada, ela fica muito mais fácil. Porque a leitura compartilhada, eu digo o que eu penso e você sempre me complementa. Então, tem dois tipos de conhecimento, tem o meu e o seu. Então, ela é muito mais eficaz do que a leitura individual, sozinha. Pena que não dá para a gente fazer muitas leituras compartilhadas, né? Porque seria o ideal. Isso, e agora eu estou pondo em prática, professora, lendo em voz alta. Dessa forma eu estou compreendendo melhor, entendeu? É uma tática. Se você acha que isso aí dá certo, é uma tática. É uma forma de Melhorou em torno de 60%. Como? Não entendi. Melhorou aqui para mim em torno de 60% a 70%. Ah, então, ótimo. Deixa eu só abrir. Professora, e quando é compartilhado também tem as discórdias, né? Um tentando convencer o outro que o que ele entendeu está correto. Gente, assim, ó, quando eu falo leitura compartilhada, não pode ser uma briga, não. A leitura Não, professora, não é brigando, é, por exemplo, às vezes, até mesmo no livro lá, às vezes a gente acha que ele queria expor as informações, mas na verdade ele não queria. No final ele mostra que ele não queria porque ele estava dando o código. Eu entendi dessa forma, que ele quis passar o código para alguém para não passar as informações. Então, assim, às vezes a gente vai conversar com alguém e ele entendeu que sim, que ele queria destruir tudo. Sim, mas aí, para que isso não aconteça, você precisa procurar indicativos no texto. Onde no texto diz que ele queria realmente destruir tudo? Tem indicativos do texto? Tem? Sempre, gente. No caso, é que quando não tinha privacidade, né? Quando ele queria que as pessoas tivessem privacidade na comunicação no meio da tecnologia. Ele diz que ele queria, né? Mas que ele queria desvendar isso, mas só que no final ele sabia que não podia desvendar, que ia gerar mais conflito ainda. Por isso ele queria passar o código para alguém. Foi o que eu entendi. Justamente, é isso mesmo. Então, viu que ele não estava querendo destruir tudo, ele estava, na verdade, protegendo, né? Ele estava tentando proteger as pessoas disso. Então, não é a destruição. E aí você diz isso com base no texto. Não tem outra forma. Tem que ser com base no texto. Certo? Ai, gente. Gente, peguem lá a revisão. Vamos começá-la agora? Coloquei aí. Vocês estão vendo? Pessoas, vocês estão aí? Sim, professor, estamos vendo. Sim, porque a minha internet está horrível. Tem que ficar aqui na sala. Tá bom, então. Tá toda hora. Aí tem que desabaixar o microfone.
Então tá certo. Essa aí é a revisão para N1, tá? Foi o que eu mandei lá na plataforma para vocês. Então, número 1. Quem não Essa que tá no grupo também, né, Tá no professora? grupo também, a mesma. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros, os textos conversam entre si em um diálogo constante. Era sobre isso que nós falávamos agora, né? Intertextualidade. Leia os seguintes textos. Primeiro, quando nasci, um anjo torto, desses que vive da sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. O Carlos Drummond escreveu esse texto aí primeiro. O Carlos Drummond escreve na década de 40, década de 50. Esses anos aí que estão entre parênteses são anos de publicação, não necessariamente o ano em que eles escreveram, não, tá? Ano de publicação da obra. Então, o Carlos Drummond diz: quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Quer dizer, um anjo torto, um anjo que não é muito certo, né? Que não é muito da luz, porque ele vive na sombra. Então, não é muito anjo. Mas, enfim, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Segundo, o Chico Buarque escreve na década de 70. Esse texto aí, o Chico Buarque escreve até hoje, mas esse texto aí foi da década de 70. Final da década de 70, mais ou menos 79. Então ele diz assim, ó: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Terceiro, Adélia Prado. Adélia Prado escreve na década de 80. E ela escreve assim: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, nós temos 3 textos que conversam entre si, como está escrito aí na questão 1, certo? Por que nós podemos afirmar que há intertextualidade entre esses textos? Por quê? A primeira oração, né, professora, tá sempre quando eu nasci, como se estivesse fazendo a referência ao texto anterior. Isso, muito bem, Stephanie. Então, a primeira oração de cada texto, o primeiro verso de cada texto, ele aparece esse quando nasci, quando nasci, quando nasci. Os 3 textos aparecem isso. Além disso, tem uma imagem que se repete. Qual é a imagem? Anjo? A imagem do anjo. Então, existe uma imagem que se repete nos 3, além dessa frase, dessa parte, né? Quando nasci. Certo? A pergunta é a seguinte, então. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Percebam que eu contei para vocês que o Carlos Drummond escreveu primeiro, o Chico Buarque, depois a Adélia Prado. Isso não era necessário, porque lá na pergunta eles já estão dizendo que quem escreveu primeiro foi o Carlos Drummond, certo? Então não precisava de eu ter falado isso para você. A pergunta já trouxe essa informação.